Então vamos lá, pessoal. Essa é a segunda aula da série Proteção contra o Choque Elétrico, dispositivo DR. Essa vai ser uma aula prática e eu vou mostrar para vocês algumas características do IDR bipolar. Então vamos observar o seguinte, vocês já estão analisando aqui, ó, já estão visualizando, na verdade, dois dispositivos DR bipolar. Qual é a diferença entre eles? Eles são de fabricantes diferentes, só que o raciocínio é o mesmo de acordo com o que a gente viu na primeira aula, são as mesmas características. Só tem um detalhe diferente que eu gostaria de mostrar para vocês e a gente já vai começar a aprender a partir de agora. De agora, na verdade. Na aula anterior, pessoal, eu falei para vocês que para a gente saber onde a gente vai ligar fase e onde a gente vai ligar neutro, a gente precisa analisar aqui o esquema de ligação que sempre vai constar no corpo do dispositivo. Como, por exemplo, apesar desse esquema estar bem pequenininho, vocês estão vendo esse neutro bem aqui, ó, significa que é esse polo aqui, ó, do lado direito. E é aqui que a gente deve ligar o neutro. Isso a gente viu na aula anterior. É só uma revisão rapidinho. Só que esse fabricante, ele coloca o N aqui em alto relevo, de neutro, ó, não sei se dá para vocês identificar. E aí, voltando aqui para o esquema de ligação, vocês estão vendo aqui, ó, o número 1. Esse número 1 representa esse polo aqui, ó, e significa que a gente deve ligar uma fase. Já aqui no IDR do lado esquerdo, observe que tem o esquema de ligação também, com essas mesmas informações, só que esse é um fabricante que ele também coloca aqui, ó, já o número 1 e coloca o N, mostrando que aqui a gente deve ligar o neutro e aqui a gente deve ligar o fase. Agora um detalhe bem interessante que eu vou já responder para vocês. Olha só, aqui nós temos dois circuitos, nós temos um circuito monofásico e nós temos um circuito bifásico. Como esse daqui é um circuito monofásico, nós temos aqui uma fase entrando no dispositivo DR no polo número 1 e temos aqui um neutro, representado pela cor azul claro, entrando no polo destinado ao neutro, ok? Até aí, tudo bem, tudo tranquilo. Mas aqui nesse circuito do lado direito, ele é um circuito bifásico, onde nós temos duas fases. Então, nós temos aqui, como ele é um circuito bifásico, nós temos um disjuntor bifásico, um disjuntor bipolar. É lógico, entra duas fases, sai as duas fases e entra no dispositivo DR. Mas como assim? Sai duas fases, entra duas fases no dispositivo DR, mas aqui não é um polo destinado ao neutro? É exatamente essa característica que eu quero mostrar para vocês de uma maneira prática. Sim, esse é um polo destinado ao neutro, mas por que então que eu posso ligar duas fases? Meus amigos, entenda o seguinte, por que que tem esse neutro aqui? É porque obrigatoriamente, quando o circuito é monofásico e existir o neutro tem que ser ligado nesse polo, obrigatoriamente. Mas quando nós temos duas fases, esse polo aqui destinado ao neutro, ele pode ser ocupado por uma fase tranquilamente, ele vai funcionar normalmente. Deixa eu mostrar para vocês o funcionamento. Olha só, eu vou ligar aqui, ó, o circuito bifásico, vou ligar o circuito monofásico e vou ligar também o dispositivo DR. Essas lâmpadas, tanto essa lâmpada aqui da esquerda quanto a da direita, eu coloquei justamente para que vocês observem o circuito em funcionamento. Essas lâmpadas representam qualquer aparelho que eventualmente estiver protegido pelo dispositivo DR. Então vamos lá, eu vou ligar essa aqui, ó. Olha só, funcionando, e vou ligar essa aqui, ó, funcionando normalmente, tanto o dispositivo DR da esquerda, quanto o dispositivo DR da direita. E olha um detalhe bem interessante, é que todo dispositivo DR, seja IDR, como esses aqui, seja um DDR também, que nós vamos falar em outras aulas. Eles têm como característica de funcionamento esse botão aqui, ó, de TERT. Observe que o botão está escrito TERT, pessoal. TERT, olha só, TERT. Por quê? Para a gente testar a capacidade de disparo do dispositivo DR. Quando não está escrito TERT, vai ter um T de TERT. Já que nesse outro fabricante, pessoal, observa que também tem um botão, não sei se vai dar para vocês observar, mas pelo menos está escrito TERT aqui, ó. E tem um T também gravado aqui no botão. Já vai ter fabricante, pessoal, deixa eu mostrar esse outro fabricante aqui para vocês, que no botão TERT está escrito aqui, ó, testar periodicamente, ó, testar periodicamente. O que que é isso, pessoal? É que esses testes têm que ser feitos de forma periódica. Periódica como assim? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, tem que fazer o teste. E que teste é esse? Nós vamos simular, na verdade, todas as vezes que a gente aperta esse botão de qualquer dispositivo DR, a gente está simulando um choque elétrico, ou seja, uma fuga de corrente elétrica. Então ele tem que atuar, ele tem que desarmar. Vamos lá, deixa eu apertar aqui, ó. Olha só esse aqui, pessoal. Preste bem atenção. Olha só. Vamos imaginar que de repente aconteceu uma fuga de corrente, alguém pegou um choque aí, olha só o que que acontece. Nesse outro aqui do lado direito também, pessoal, olha só.
Então a gente sempre tem que fazer esse teste. Então esse teste garante que o dispositivo DR está em plena função. Então ele vai atuar se Deus o livre alguém pegar um choque elétrico, tá bom? Então deixa eu ligar aqui para vocês. Bacana. Mais uma vez, olha só, é o teste. Eu sugiro vocês fazer pelo menos uma vez por semana. Como é um dispositivo muito importante, ele salva vidas, faz pelo menos uma vez por semana, tá bom, pessoal? Olha só. Bacana, então os 2 funcionando, tanto o dispositivo DR bipolar ligado em um circuito bifásico, quanto o DR bipolar ligado em um circuito monofásico. Um detalhe também importante e que eu falei para vocês na aula passada, na aula número 1, é que todo IDR obrigatoriamente ele tem que trabalhar junto com um disjuntor como esse aqui. Por quê? Porque eles têm funções diferentes. O IDR não tem a mesma função do disjuntor. A função do disjuntor é proteger o circuito, ou seja, o cabo, contra sobrecargas curto-circuito. Quando acontece um curto-circuito, ele vai desarmar. Se acontecer uma sobrecarga, o disjuntor vai desarmar também. Mas se alguém pegar um choque ou acontecer qualquer fuga de corrente elétrica, quem vai desarmar é o dispositivo DR. Então, obrigatoriamente, os dois têm que estar ligados em série no mesmo circuito. Quando é que eu sei que os dispositivos estão ligados em série? Quando eles estão na mesma passagem da corrente elétrica, quando a corrente elétrica não tem nenhuma outra opção para percorrer. Como assim? Observe que a corrente elétrica entra aqui no disjuntor, quando ela sai, ela não tem como vir para a direita e nem para a esquerda. O único caminho dela é aqui, ó, passar através do dispositivo DR. E é exatamente por isso, pelo fato da mesma corrente circular tanto no disjuntor quanto no dispositivo DR, é que para efeito básico de dimensionamento, o critério de escolha da corrente nominal do dispositivo DR é que tem que ser igual ou maior que a corrente nominal do disjuntor. Como, por exemplo, ó, esse disjuntor é de 20 ampere. Então, o dispositivo DR tem que ser igual ou maior que isso. Olha só. Qual é o valor da corrente nominal do dispositivo DR, pessoal? Olha só, 25 amperes, tá? Então, esse é o critério de escolha básico do dispositivo DR, o dimensionamento. O dispositivo DR sempre tem que ser igual ou maior que a corrente elétrica do disjuntor. Deu para entender até aí, meus amigos? A mesma coisa aqui no circuito ao lado, no circuito bifásico. Observa aqui, ó. Esse disjuntor é de 63 amperes. Bora ver o dispositivo DR, ó. Dispositivo DR de 63 amperes. Então, o DR sempre tem que ser igual ou maior que o disjuntor do circuito. Por quê? Para que os dois possam suportar a mesma corrente elétrica. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Um outro detalhe, para a gente analisar como a gente analisou o circuito monofásico ao lado, é que, olha só, pessoal, também a mesma coisa. Esse circuito, esse disjuntor aqui bifásico, bipolar, ele está em série com o dispositivo DR. Então, observa, a corrente elétrica sai, o único caminho que ela tem para percorrer é através do dispositivo DR. Portanto, eles estão em série, no mesmo circuito, protegendo do mesmo jeito. Olha só. Tanto é verdade que se eu desligar o disjuntor, a lâmpada desliga também. Vou ligar o disjuntor. Se eu desligar o dispositivo DR, a lâmpada vai desligar também. Então o que acontece? Vamos imaginar que deu um curto-circuito. Deu um curto-circuito, o disjuntor atuou. Um curto-circuito é uma sobrecarga. Olha só como protegeu a lâmpada, que está representando qualquer um outro equipamento. Agora aconteceu uma fuga de corrente elétrica. Olha só, o dispositivo DR desarmou. Desligou a mesma lâmpada. Então, isso prova que os dois dispositivos estão no mesmo circuito, protegendo o mesmo equipamento. Então, eles têm que trabalhar sempre nessa parceria. Dispositivo DR sempre tem que estar no mesmo circuito com o disjuntor. Deu para entender até aí, meus amigos? Tudo tranquilo? Então, essa é a característica do dispositivo DR bipolar e é exatamente isso que eu quero que vocês aprendam, é isso que eu quero que vocês entendam nessa aula aqui, nessa nossa segunda aula. Pessoal, se vocês quiserem mais informações sobre o dispositivo DR, além das próximas aulas que vai ter, se vocês desejarem material de estudo, nós temos uma apostila incrível que mostra mais ligações sobre o dispositivo DR, com quadro de distribuição todo pronto. Então, essa apostila para adquirir, o link está na nossa descrição, dá uma olhadinha na nossa descrição, faz contato também com a nossa equipe pelo WhatsApp para tirar toda e qualquer dúvida que vocês quiserem, com certeza você vai adquirir um material de qualidade, feito, elaborado, justamente para você que está estudando sozinho, está estudando em casa. E um outro detalhe, é um material, pessoal, que você não vai encontrar de outro jeito em outro lugar, tá bom? Você só encontra aqui exclusividade Ômega Treinamentos, tá certo, meus amigos? Então essa foi a nossa segunda aula, a gente se encontra nas próximas. Valeu, grande abraço!